Meu amado, Deus abençoe a tua vida grandemente. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Tem uma mensagem do Espírito Santo para sacudir você, para que você se levante no poder, na unção do Espírito, para ser instrumento do Senhor Deus nesta terra, para poder fazer a obra de Deus com unção e com autoridade, porque foi para isso que Deus te chamou. Leia comigo em Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A obra de Deus, ela deve começar no poder do Espírito Santo. A obra de Deus deve começar com um derramar do Espírito Santo sobre o crente, sobre os obreiros, sobre os servos e servas de Deus. Quando os discípulos ouviram esta instrução de Jesus aqui em Atos capítulo 1, eles perseveraram em oração. Tanto é que o capítulo 2, eles estão reunidos no cenáculo. E reunidos ali no cenáculo no dia de Pentecoste, o Espírito Santo vem sobre todos eles. O local é estremecido, o local é tomado pela presença do Espírito Santo. Vem um vento impetuoso sobre o local e línguas repartidas como de fogo. E todos ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Línguas de muitas nações que ali estavam reunidos, pronunciando as grandezas de Deus. E ali 3.000 almas foram batizadas, foram salvas naquele dia, através daquele mover do Espírito Santo e através da mensagem da cruz e da salvação de Cristo, pregada pelo apóstolo Pedro. O Senhor te chamou para coisas grandes. Deus não te chamou para ter um ministério medíocre, um ministério mirrado. Deus te chamou para que você alargue as suas tendas. Deus te chamou para que você possua a porta dos seus inimigos. Deus te chamou para que você, aonde a planta do seu pé pisar, o lugar seja teu. E quando eu digo a planta do teu pé pisar e o lugar seja teu, não é no sentido material, não é no sentido de que você vai botar o pé numa casa, a casa será tua, ou num terreno literalmente será teu. Eu falo isso para os obreiros, para os ministros de Deus, para os servos do Senhor, que ardem o coração por missões, que têm um chamado de Deus para pregar a palavra, mas que estão acomodados, mas que estão parados, mas que estão dormindo no sono da indolência espiritual. Chegou o momento do Senhor te levantar, de Deus te sacudir, do Espírito Santo, como vento impetuoso ser derramado sobre a tua vida, e você ser sacudido pelo poder e pela glória de Deus, e se levantar na unção, na autoridade de Deus, para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder das trevas, para colocar os teus adversários espirituais em fuga e conquistar assim territórios. Porque Deus é contigo, esforça-te, tem bom ânimo, Deus é contigo, Deus será contigo, servo e serva de Deus nesta obra. Mas para que o Senhor seja contigo é necessário que você persevere em oração, que você jejue um pouco mais, que você busque ao Senhor, que você desça ao mais profundo do rio das águas da vida, que você renuncie à sua carne, para buscar mais tempo, passar mais tempo com Deus em oração, para que você seja revestido do poder, para que você transborde dos rios da água da vida, para que a glória de Deus resplandeça através de você, para que você possa impor a mão sobre os enfermos e eles, com a autoridade de Deus na tua vida, serem curados, Deus realizar prodígios, milagres, sinais de maravilhas. Sim, aonde a planta do teu pé pisar, o lugar será teu, porque aonde você abrir uma frente missionária, um ponto de pregação, um trabalho de Deus, ele prosperará.
porque você fará no poder e na unção do Espírito. Quem está cheio do Espírito Santo não conhece derrota. Quem está cheio do poder do Espírito Santo não conhece obstáculos e dificuldades. Porque o poder do Espírito quebra as muralhas de Jericó. O poder do Espírito destrói os milhares de amalequitas e midianitas, como fez com Gideão, porque diz o texto lá em Juízes que o Espírito de Deus revestiu a Gideão, e quando o Espírito de Deus revestiu a Gideão, Gideão foi com apenas 300 homens, e pôs em fuga e destruiu os exércitos inimigos que eram muito superiores, incontavelmente maiores do que os homens que estavam com ele, os poucos homens. Assim como o Espírito de Deus revestiu a Sansão, quando os filisteus vinham contra ele, ele invocava o Senhor o revestia do Espírito, e ele com uma queixada fresca de jumento, ele estraçalhava com suas próprias mãos os filisteus, porque ele foi revestido do Espírito Santo, um homem só, esmagando um exército. Ninguém consegue fazer isso na história, só em filme, mas na realidade existiu. Porque o impossível pode acontecer quando você está revestido do Espírito de Deus. E quando eu falo do Espírito do Senhor, eu falo do Espírito que estava pairando sobre a face da terra. A terra era sem forma e vazia. E quando o Espírito de Deus envolveu a face da terra, quando a terra era um caos vazio, somente a presença do Espírito trouxe a criação, trouxe a natureza, porque o Espírito de Deus traz vida, o Espírito de Deus traz a existência, aquilo que não existe, aquilo que é inexistente. Então milagres acontecerão, curas acontecerão, conversões acontecerão. E eu falo não é de congregação de membresia, não, de gente com carteira de membro na sua igreja, não. Eu estou falando de almas transformadas, vidas libertas do poder do pecado e do poder do diabo. Então esta é a mensagem de Deus que eu tenho para você hoje. Ore mais, busque mais, porque o Senhor prometeu derramar o Espírito. O Espírito é promessa de Deus. O Espírito Santo é a vontade de Deus para a igreja vitoriosa, para a igreja que marcha pisando em cima das potestades do inferno e edificando o reino de Cristo de mar em mar. Deus abençoe a tua vida.